1 Reis, capítulo 17, versículo do 3 ao 5. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo do 3 ao 5. Quando todos acharem, digam amém. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo do 3 ao 5. Ao pessoal do YouTube, o tema da nossa pregação hoje é o sustento de Deus. E hoje ele vai falar que vai te sustentar, seja qual a situação que você estiver enfrentando. 1 Reis 17, do 3 ao 5, diz assim. Posso ler? Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Amém? Eu vou ler novamente a santa palavra de Deus, no versículo 3 ao 5. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Quem crê que isso realmente aconteceu? Amém. Glória a Deus. Você crê? Olha esta palavra poderosa. Deus fala a Elias: sai daí, vai em meio ao deserto. Um deserto que não tinha nada. Se ele quisesse comprar comida, não tinha onde comprar. Se ele tivesse fome, não havia árvores frutíferas da onde colher o alimento. Não havia absolutamente nada naquele local. Uma pequena torrente, um pequeno córrego, que podia secar a qualquer momento, porque já estava numa seca de muito tempo. Seca que o próprio Elias tinha trago. O próprio Elias tinha profetizado essa seca por causa da desobediência do povo de Israel e da rainha Jezabel. Uma seca que estava matando, estava destruindo a humanidade. Seca, olha, mais engraçada ainda. Deus manda Elias para um lugar que não tem absolutamente nada. Um pequeno córrego para ele beber, que podia acabar a qualquer momento, podia secar. E manda corvos para sustentarem Elias. Olha que estranho, corvos. Um animal de agouro, um animal que representa morte, doença, podridão. Quem aqui corvo está na tua lista de animais preferidos? Difícil alguém ter corvo. Alguém tem corvo como seu animal favorito? Alguém gostaria de criar uma criação de corvos? Você se animaria a comer comida do bico de um corvo? Porque ele come coisa morta, carne morta, coisa podre. Olha, e Deus manda os corvos, olha que engraçado. E uma época de seca, onde os animais estavam morrendo de sede, morrendo de fome, porque não tinha pastagem. Então, uma época onde os corvos estavam fartos, tinha carniça para comer à vontade. Olha a situação de Elias. Ir para um lugar que não tem absolutamente nada, em meio ao deserto, e depender de Deus, que promete alimentar com corvos. E uma época que os corvos estavam de barriga cheia, estavam alimentados de carniça. Olha a situação deste homem. Mas ele preferiu confiar em Deus. E Deus fez a sua parte. Você crê que isso realmente aconteceu? Amém. Você crê isso? Então, você aqui, você aí do YouTube, dá a melhor palma aí. Dá a melhor palma na sua vida. Glorifica o nome do Senhor. Dá glória, dá glória. Glorifica o Senhor nesta noite. Ô Senhor, o pessoal que glorifica o Alvorada, em Pelotas, em Descastes, em Campo
povo novo, jacaré e juiz. O pessoal te dá glória aqui nos outros lugares. E tu recebe a glória da tua igreja. A tua palavra vai ser pregada. Então usa o pregador, Senhor. Eles não vieram assistir a mim, mas ao Senhor. Usa a minha boca, usa a minha vida. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que ela tenha uso, Pai, que ela tenha para o objetivo que o Senhor deseja, Pai. E que toda honra e toda glória seja a ti, Senhor. Que assim seja. Amém, Jesus. Pode se assentar. Em nome do nosso Senhor Jesus. Você observa, Elias, um homem de Deus. Elias, um grande pregador. E Deus fala para ele: vai ao deserto. Fica ali perto da torrente de Queribe. E eu vou mandar corvos. Eu vou mandar corvos para que te sustentem. Elias então vai até a torrente de Queribe, se posiciona ao lado daquela torrente, daquele córrego. E a Bíblia diz que todos os dias os corvos levavam pão e carne. E olha o milagre de Deus, levavam carne fresca. E quem conhece a natureza sabe que corvos não comem carne fresca. Corvos dificilmente vão caçar criaturas vivas, eles se alimentam de carniças, são os faxineiros da natureza. Mas levavam carne sadia para Elias. E para que você entenda essa história, Elias se colocou nessa situação porque estava ameaçado de morte. Porque Jezabel tinha preparado um exército, 450 profetas de Baal e Aserá, para matar Elias. Porque Elias era perigo para Jezabel e para a sua religião do mal, para a sua religião que pregava Baal e Aserá. Elias era a voz de Deus ativa contra os planos de Jezabel. E Jezabel sabia que Elias tinha o poder de Deus em sua vida. E você vai começar a entender a pregação, você aqui do outro lado. Você que se pergunta por que está tudo errado. Porque os meus planos não estão certos. Porque o inimigo, Jezabel era inimigo de Elias, nós temos um inimigo. Porque o grande inimigo não era ela, mas quem usava, o Baal que a usava. O inimigo sabe que nós somos voz de Deus, luz de Deus nessa terra. Ele sabe o potencial que nós temos. E ele te ataca, ele ameaça a tua vida e os teus planos, porque ele sabe o potencial que você tem, a capacidade que você tem. Ele sabe que se você ouvir a voz de Deus, presta atenção, se você ouvir a voz de Deus, você pode conquistar os céus, você pode conquistar a terra, você pode conquistar tudo que você sonha e deseja. Ele sabia desse poder que havia em Elias. Então ele persegue Elias. Usando Jezabel, o inimigo ataca Elias por todos os lados. Ele ataca Elias de todas as maneiras. De repente você tem ouvido esta pregação. E o inimigo tem te atacado dentro do teu emprego. O inimigo tem te atacado dentro da tua casa. O inimigo tem te atacado dentro do teu trabalho. Quando Elias usou Jezabel contra você, pode estar usando teu patrão, a tua filha, o teu esposo. Pode usar quem ele quiser. Pode estar te atacando com um objetivo. O mesmo objetivo que ele tinha quando ataca Elias. Ele queria que Elias recusasse a ordem de Deus. Ele sabia, o inimigo sabia que se atacasse Elias, Deus iria agir. E às vezes a maneira que Deus age não é daquela que a gente espera, não é da maneira que a gente espera, que a gente acha que ele vai agir. Então a intenção do inimigo era
Eu vou atacar Elias, eu vou ameaçar a vida dele. E quando Deus tentar levar ele para um lugar seguro, ele vai recusar a ordem de Deus. Ei, quantas vezes você está sendo atacado por Jezabel dentro do teu trabalho? Aí está pensando em sair, pensando em ir para outro lugar, pensando em desistir daquilo que você estudou, que você ralou, que você trabalhou para conquistar. Eu vou sair, vou lutar tudo de novo. Ei, você ralou para aquilo ali, você batalhou para aquilo ali, vai sair por causa do inimigo? Ah, mas o meu inimigo é influente, o meu inimigo é poderoso. Jezabel também era. Jezabel tinha o coração do rei Acabe. Ela dominou o rei, dominou o povo inteiro, fez todo mundo se virar contra Deus. Ela era poderosa, ela era perigosa, mas Elias não temeu Jezabel. Ele fugiu porque Deus mandou. Elias não temeu, ele afrontou ela, ele desafiou ela. Sabe por quê? Porque Elias sabia, agindo Deus. Olha esta palavra que Deus manda para você esta noite. Agindo Deus, quem vai impedir? Glória a Deus, aleluia. Ei, é aí no teu trabalho, é aí na tua casa, é aí na tua família que Deus vai te honrar. Você só tem que tomar uma decisão. Você vai passar a vida inteira fugindo de Jezabel? Você vai passar a vida inteira com medo? Ou vai fazer como Elias? É para ir para o deserto, eu vou para o deserto. É lá que o Senhor vai me abençoar, então é lá que eu vou. Vai mandar corvos para me alimentar e eu não vou ter medo de fome. Sabe o que Deus está dizendo esta noite? Não tenha medo disso que o inimigo tem te atacado. Não tenha medo desse problema, dessa dificuldade, porque essa miséria não está vindo para te destruir, mas está vindo para que eu mande sustento, está vindo para que eu mande providência, está vindo para que eu mostre que eu sou Deus na tua vida. E quando acharam que Elias estava fugindo, quando acharam que Elias estava com medo, Deus sustenta Elias, Deus alimenta Elias, e o poço, a torrente seca. Aí Deus fala: sai daí, vai para outro lugar. Elias vai. E lá em outro lugar, Elias chega e encontra a mulher passando fome, ela e o filho quase mortos. Deus, para sustentar Elias, traz milagre para aquela mulher e para Elias. E Deus vence, através de Elias, faz aquela mulher vencer. E Deus vai vencendo junto, que as pessoas vão vendo que Ele é capaz. Essa derrota não é para te derrotar, não é para te matar, não é para te machucar, é para fazer Deus vencer através de você. Olha o que Deus está falando para você esta noite. Ei, não sai do teu emprego, não corre para outro lugar, porque é aí dentro que eu vou te abençoar. E aquele que se levanta contra ti, se levanta contra mim. Aquele que fala de ti, fala de mim. E eu venço os meus inimigos. E Elias sai vencedor, mais uma vez, e lá não falta mais nada para aquela viúva. Ele vai sustentando, Deus vai sustentando, a farinha não falta mais, o azeite não falta mais. Aí Deus manda, vai para aquele monte em meio ao deserto, e mais uma vez Elias vai ao deserto. E lá no deserto chega um exército para matar Elias. E eles achavam que encontrar Elias fraco, com fome, enquanto Elias em cima do monte, feliz, forte, sustentado por Deus. E eles olham para Elias e dizem assim: homem de Deus, desça aqui, para que eu te leve a rainha. E Elias disse: tão certo como Deus vive nos céus, hoje mesmo o fogo dele cairá sobre vós. E a Bíblia diz que o fogo caiu e o exército de Jezabel ficou ali. Um segundo exército vem
E Deus está dizendo: pode vir um, pode vir dois, pode vir a crise, o câncer, a doença, o Alzheimer, mas não vai te derrotar, porque eu sou contigo. E Jezabel manda o segundo exército, chega lá pomposo: Elias, desça aqui para que eu te leve. Elias diz assim: não vou não. Diz assim pro diabo: tu não vai me tirar daqui não, tu não vai me tirar da presença de Deus, tu não vai me tirar da palavra dele. Diz aí, você aí no YouTube diz: eu não saio da presença de Deus, porque ela vai me fazer vencer. Elias diz: vou não. Elias olha pro general e diz: vou não. Deus me mandou aqui, só sai daqui com ele. Então, se o meu Deus vive, hoje tu não existe mais, hoje tu não vai viver mais. E veio o fogo do céu, e o segundo exército caiu. E Jezabel furiosa, a palavra diz que Jezabel nervosa, tinha o filho dela, fruto do pecado, fruto de afronta contra Deus, como o novo rei Acabe estava morto. Ela achando que usar o filho para desrespeitar a Deus, para afrontar a Deus. O filho dela cai, sofre um acidente, fica entre a vida e a morte. E qual é a esperança? Qual é a esperança do filho dela? O filho dela diz assim: manda trazer Elias, manda trazer Elias.